Olá, oitavo round. Bom, vamos explicar. Já estava falando sobre guerreiro, visionário, mestre e curador. Eu sempre fui observador, eu fui criando uma forma de ver, de observar, de ser um mestre, de ser um curador. E o curador eu nem imaginava que estaria vivenciando isso. Eu tive um momento em que eu fiquei em São Paulo, eu estava na batalha para conseguir patrocínio, lutar, e deixei os alunos, o instrutor dando aula em Ourinhos, e estava treinando em São Paulo. E o meu melhor aluno, baixinho, campeão, numa modalidade, lutou com o maior, meio pesado. O meio pesado, acho que na hora das lutas, dos dois lutarem, foi apertando muito. O pequenininho deu uma giratória com pulo e estourou o intestino do maior. E aí não sabia o que fazer. Quando eu soube, disse que estava todo preto o estômago dele. Ao mesmo tempo, foi levado de emergência. Sorte que tinha um especialista no hospital. Operaram. Ele tinha ponto da boca do estômago até embaixo. Estava sem tomar água há 10 dias, tinha muita sede. A mãe pensando, a federação tem que custear tudo isso, mas foi tudo pelo Santa Casa da cidade, foi ótimo, agradeço, foi um atendimento bom, há muitos anos atrás. Só que o interessante, eu pensava até em parar, às vezes, de dar aula, mas esse cara, ele tinha uma visão, um espírito de luta fora do normal. Quando eu fui visitá-lo, e na época eu já era um líder religioso, de uma filosofia de vida, tinha deixado um livro para ele ler. Eu perguntei para ele, tá tudo bem? Ele falou assim, tô, mas eu vou ficar melhor quando o médico falar quando eu posso competir. Ele falou para mim que depois de 90 dias eu posso treinar para depois competir. Então eu quero me recuperar logo para competir. Eu falei, nossa, com aquele rasgo, nem eu sei se eu continuaria a lutar com um acidente horrível daquele. Aí caí na oração, e ao mesmo tempo dei um livro para ele ler. É um livro que tinha uma mistura de várias religiões, só que o interessante é que ele se empolgou com uma frase bíblica, e eu falava, bom, como eu fazia parte de um espiritualismo, uma coisa meio com um ritual, eu fiquei impressionado como que uma frase poderia ter transformado a cabeça dele. E naquele momento fizemos uma meditação e uma oração e uma atitude, uma coisa de pensar em que eu tinha que curar ele dentro do meu pensamento e de não ver ele como um doente, que a doença estava no meu pensamento, visualizar somente ele curado e agradecer a Deus. E me baseei na história do Lázaro. Jesus negou que Lázaro estava morto, disse que dormia, depois falou, Lázaro, saia. Isso falei rápido para resumir. Então foi o mesmo processo. E de repente, em 40 dias, esse cara tinha ganhado o campeonato e lutado e se recuperado. Depois de 20 dias tinha tomado água, eu não sei quem era mais louco, se era ele ou eu. Então naquele momento eu comecei a ver, não que eu seja o curador, mas que o curador, alguma coisa aconteceu ali que eu não me conformei de ver aquela recuperação rápida. O que aconteceu? Não foi normal, e aquela oração nossa deu certo. Fiz isso por uma semana e ele se recuperou. Tempo depois ele pegou a faixa preta dele. E eu concluí, voltei a dar aula com aquele espírito de luta. Então eu percebi que o mestre e o aluno nem sempre está só naquele que é o mestre, né? O mestre também é aquele que tem a humildade de aprender, porque eu tive a humildade de pensar e aprender, porque ele estava com mais garra do que eu. E eu voltei a dar aula, falei, vou formar esses meninos, vou fiscalizá-los. E aí eles partiram para campeonatos e ganharam muitos campeonatos. Então, até o próximo round. Obrigado.